Culto e cultivo. Culto, casa e cultivo. Quero pensar um pouquinho com vocês hoje. Vamos continuar nos ajudando nessa interação sobre a importância da verdade, especialmente para estas três áreas: a área da nossa adoração a Deus, a área dos nossos relacionamentos interpessoais e a área da nossa produtividade, do uso das nossas habilidades, o nosso trabalho, o nosso serviço, os resultados do nosso fazer, né? Aquelas boas obras as quais nós pensamos ontem. Eu creio que é um desafio muito grande, cada vez mais, pensarmos sobre a existência da verdade absoluta, cada vez com mais frequência. Nós vamos lidar com gente, que não acredita na existência da verdade absoluta. Cada vez mais vamos ouvir que cada um cria a sua própria verdade. E nós que cremos em Cristo como a verdade única, somos desafiados, então, a cada vez mais descobrir o quanto esta verdade é real e concreta. Mas as pessoas, em geral, dizem não acreditar na existência da verdade, mas elas dependem da verdade. Todo mundo depende da verdade. Quantos já dependeram da verdade hoje aqui? Por exemplo, quando a equipe nos disse que teria um horário para o café, nós consideramos isso uma verdade. Consideramos isso uma verdade. Estabelecemos ontem que eles estavam falando sério e de que havia uma realidade com a qual nós precisávamos lidar. E precisamos tomar escolhas a partir desta convicção, sim ou não? Coisa muito prática, muito objetiva. Estava ouvindo o pastor Viragini dar aquele exemplo, aquela ilustração do dinheiro. Você conhece amigos e colegas e parentes, talvez até incrédulos, que dizem: a nossa sociedade não precisa da verdade. Aliás, e quem me empresta R$2 aí, por favor? Emprestado, pessoal. Obrigado. R$2 aqui. Quanto eu tenho aqui? Quem disse que isso vale R$2? Hã? Quem disse que isso é um papel? Hã? Está escrito aqui. Quem escreveu? Banco Central. O Banco Central disse que isso aqui vale R$2. Ou seja, nesse simples pedaço de papel, o que nós temos aqui? Nós temos na sociedade um contrato moral, ok? Nós combinamos, na nossa sociedade, que isso vale R$2. Então, se eu atravessar a rua, eu sei que talvez não compre nada com R$2, não. Mas se eu atravessar essa praça, ok? E quem sabe pedir mais uns 5 ou 6 ou 10 ali, eu consigo entrar em algum lugar aí e consumir alguma coisa por causa deste contrato moral. Ou seja, essas pessoas que dizem que a verdade não existe, elas próprias dependem da verdade. Elas dependem da verdade. Então a sociedade precisa pensar sobre essa questão das incoerências, muitas vezes das confissões que faz. Você entrou num ônibus, você pegou um avião, você foi para a escola, você foi para o seu trabalho, você dependeu consistentemente de contratos, de verdade. E quando as pessoas quebram esta verdade, o que nós fazemos? Nós reagimos e reivindicamos essa verdade.
Então, coisas como, por exemplo, o próprio dinheiro, né? Como eu disse, são contratos morais. Por serem contratos morais e por dependerem da verdade, requerem do ser humano o quê? Confiança na verdade. Então, todos os dias nós temos atos de fé, de confiança. E por isso, especialmente o dinheiro, né, é um veículo moral. Por exemplo, é bem provável que o pastor Werner não saiba o que foi feito com esses R$2 desde que ele saiu da Casa da Moeda. Nessa época, especialmente, R$2 podem comprar uma pedra de crack. Em muitos lugares. Esses R$2 aqui. Ó. Esses R$2 podem se converter em bênção. Como se espera que, quando caem no nosso bolso, eles façam uma transformação em termos do seu uso. Mas isso vai depender do quê? Do seu coração, da sua mente. Né? Há um autor que diz: dinheiro é como camaleão. Ele assume as cores do coração de quem o possui. Nós dependemos totalmente da verdade. Obrigado, pastor. Foi sem juros, mas tudo bem. Com a inflação do jeito que está. Nós dependemos totalmente da verdade. Então, o primeiro grande alerta que eu e você precisamos ter na nossa mente: não se deixe enganar por esses que dizem a verdade não existe, cada um constrói a sua verdade. Isso não é verdade. Então, Deus tem um projeto de vida para mim. Ele deseja que eu o cultue, Ele deseja que eu o adore, e com isso Ele me deu, dispôs para mim e para você, uma verdade que orienta esta adoração. Ele deseja que nós nos relacionemos. Então, existe uma verdade que Ele também dispõe para orientar os nossos relacionamentos. Dessa maneira, então, eu não posso decidir por mim mesmo criar uma verdade a respeito de como me relaciono com o meu próximo. Existe uma verdade estabelecida, existem absolutos para disciplinar as nossas relações. Assim também na minha produtividade, no meu trabalho, no uso das minhas habilidades, no meu serviço, nas obras, ele tem uma verdade para disciplinar o meu fazer. Porque o meu fazer precisa ser fazer para Ele, antes de tudo. Embora Ele me use também para fazer para os outros. Texto conhecido. Colossenses 3. Vamos pegar simplesmente aquele início do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos cristãos lá de Colossos. Primeiro dê uma olhada no texto, preste atenção no texto. Especialmente os versículos de 1 a 4. Lê silenciosamente o texto. Deixa a Bíblia falar de novo ao seu coração. Colossenses 3, 1 a 4. Alguém pode ler esses 4 versículos na versão que está usando, em voz alta, por favor. Muito bom, obrigado. Em primeiro lugar, há um fenômeno espiritual que todo aquele que crê em Cristo experimenta, que é esta possibilidade de lidar ao mesmo tempo
com as coisas que estão aqui e realidades que estão além daqui. Esse é um fenômeno espiritual que nós ganhamos na nossa experiência com Jesus. Ou seja, a partir do momento que temos esta fé em Cristo, nós passamos a observar esse nosso plano, essas nossas relações aqui, essas nossas experiências aqui, mas ganhamos uma habilidade de fazer descobertas concretas, verdadeiras, legítimas, de coisas que estão além daqui, no presente. Ou seja, nós ganhamos a possibilidade de entrar em valores eternos. E mais do que isso, diz o apóstolo Paulo, a possibilidade de trazer valores eternos para a nossa realidade temporal. É bom isso? Maravilhoso. Tremendo. Eu não quero outra vida, amém? Não quero outra vida. E eu não estou falando de fantasia, lembra? Nós lemos a verdade. E Deus está dizendo isso. Deus está dizendo que é assim. Então nós ganhamos essa habilidade agora de fazer o quê? De puxar para cá valores que não são daqui. Né? E essa figura que o apóstolo Paulo usa é esta ideia: buscar, pensar, se apropriar de coisas mais elevadas, coisas mais altas, coisas de maior valor, ou até de valor que não se pode medir, e agregar, desculpa a expressão agora, valor a esta vida aqui. Nós ganhamos essa possibilidade em Cristo. Do que Paulo está falando? Paulo está falando desta verdade, com a qual nós podemos lidar já e devemos lidar já. Lembram? Voltam o texto lá, olha para a Bíblia. Busquem essas coisas, pensem nessas coisas, as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então nós temos, na verdade, nesta humanidade caída, valores que estão estabelecidos e verdades, entre aspas, que são construídas e que são pregadas, que são divulgadas, e que todo mundo, em geral, quer que nos apropriemos dessas coisas como se verdades fossem. Bota na sua cabeça o seguinte: a verdade não é relativa. A verdade não é relativa. Vamos repetir isso? A verdade não é relativa. De novo, a verdade não é relativa. Relativa é a maneira como as pessoas olham para a verdade. Vou repetir isso. Relativa é a maneira como as pessoas olham para a verdade. Então a verdade é absoluta. Mas o indivíduo tem o direito de escolher como ele vai olhar para a verdade. É aquela história do são teus olhos, querido. Não. Geralmente é verdade quando se percebe a beleza do outro, né? Uns depoimentos que ouvimos ontem, por exemplo, algumas pessoas que estão convencidas de que a sua verdade e a maneira como elas olham para a verdade é verdadeira. E com isso se alimentam da sua própria mentira
e criam convicções a respeito das suas próprias convicções, na realidade. Deus está nos desafiando, mas não só nos desafiando, Ele está nos encorajando, mas não só nos encorajando, Ele está nos ajudando a descobrirmos a verdade. Salmo 119, versículo 73. Alguém me ajuda aí? Lembram que o Salmo 119 é um elogio, um louvor aos preceitos divinos, à verdade, às Escrituras, à lei de Deus. 119, 73. As tuas mãos me fizeram me informar. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Muito bom. Quero pensar com vocês, e agora eu quero ouvir um pouco das suas opiniões. Explora um pouco esse texto da Bíblia, né? Faz esse exercício de cavar esta verdade que está aí. Algumas conclusões às quais você pode chegar com segurança lendo este versículo. Vamos lá. Algumas declarações que você pode fazer com segurança a partir desse versículo. Bom, em primeiro lugar, fomos criados por Deus. É uma convicção. Isso tem respaldo no resto da Bíblia, sim ou não? Sim, então é uma afirmação consistente que podemos fazer. O que mais? Como? Precisamos da iluminação, da orientação, da direção de Deus para entender a palavra dele, a verdade dele. O que mais? Por quê? Ele me fez. E é interessante o detalhe neste versículo, né? Algumas versões usaram a ideia de ele me deu feição, ele me afeiçoou, ele me modelou. Isso traz aquela ideia muito bíblica de que Deus não nos tem feito em série de produção, mas que Ele, de fato, desenhou cada um de nós nos mínimos detalhes. De novo, isso não é fantasia, isso é verdade. Me deram este jeito que eu tenho. Ele trabalhou. Deus tem poder para fazer tanta gente dessa maneira, sim ou não? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, há duas coisas fundamentais na estrutura desse único versículo. Uma coisa é o trabalho de Deus em nós. A outra coisa é uma parte que nos toca com aquilo que Deus fez em nós. Ou seja, Deus nos fez em detalhes, nos desenhou, nos modelou, nos deu feição, nos deu um jeito, mas cabe a nós agora contarmos com a ajuda de Deus para fazermos em nós mesmos e de nós mesmos aquilo que Deus quer que façamos com quem somos. Então aqui entra a minha participação, né? Como já ouvimos aqui, a minha dependência de Deus, né? Ele pede o quê? Ele pede entendimento, ele pede discernimento, ele pede sabedoria. Algumas versões usaram a ideia de pede inteligência. Papo cabeça. Então a questão fundamental e objetiva todos os dias para mim, quando olho para mim mesmo, é: Deus me fez. E me fez assim. Eu preciso decidir buscar entendimento, sabedoria, compreensão, discernimento para ser quem Deus quer que eu seja. E aí, me tornar completo. De tantos problemas na queda, o problema fundamental foi que o pecado, quando entrou na humanidade,
E quando entrou nas nossas vidas, ele procura destruir a humanidade de cada um de nós. Ou seja, o pecado tende a nos tornar o quê? Desumanos. E eu quero falar especialmente para vocês, os jovens. Não pensem em santificação como sublimação, como anulação dos prazeres e dos desejos. Tá? Vida cristã não é a anulação da existência. Pense em santificação como a restauração da nossa verdadeira humanidade. Por exemplo, quem gosta de comer? Todos nós, né? Muito bem. Então, isso faz parte de ser humano ou não? Sem dúvida. O que o pecado fez? O pecado distorceu aquilo que é natural e saudável. Ou se come menos do que se deveria, coisa pecaminosa. Ou se come mais do que se deveria. Então, a distorção da nossa humanidade é o nosso maior problema. O que encontramos em Cristo? Nós encontramos o equilíbrio. E é isso que precisamos buscar. É esse discernimento, essa sabedoria que precisamos buscar e descobrir em termos da verdade. E há tantas outras coisas na nossa vida, na nossa realidade, na nossa existência, que precisam voltar para o equilíbrio da verdadeira humanidade. Querem a prova fundamental disso? Quando Deus veio para nos salvar, Ele veio em carne. Ele veio como ser humano. E veio como ser humano perfeito. Então Jesus lidou com todos os desafios que ameaçam a nossa verdadeira humanidade. Quando aceitamos a Cristo, o que temos? Nós temos um tipo, um padrão e um exemplo, que é um exemplo, sobretudo, humano, que é Jesus. E por isso, por ser humano, ser Deus encarnado, nós podemos o quê? Imitá-lo, em termos daquilo que Paulo chamou de varão perfeito. O ser humano pleno e completo. Então eu não preciso me anular. O que eu preciso, na verdade, é santificar a minha humanidade. Se eu pudesse dar um conselho espiritual para você, seria esse. Seja humano. Plenamente humano. Porque essa é a forma de vencermos a queda da humanidade. Isso só é possível em Cristo Jesus, o Deus humanado. O ser humano foi criado para o conhecimento e para a prática da verdade. Vamos repetir isso? O ser humano foi criado para o conhecimento e para a prática da verdade. Mais uma vez, o ser humano foi criado para o conhecimento e para a prática da verdade. Lembram? Não é só conhecimento. Agora você pode tornar isso pessoal. Eu fui criado para o conhecimento e para a prática da verdade. Vamos lá? Eu fui criado para o conhecimento e para a prática da verdade. Mais uma vez. Eu fui criado para o conhecimento e para a prática da verdade. Muito bom. Quando eu estou movido por esta certeza e esta convicção, isso me traz esperança. Por quê? Porque se eu fui criado para conhecer a verdade, Deus então me capacita para discernir entre a verdade e a mentira. Então Ele colocou em nossa estrutura esta condição de, orientados por Ele, descobrirmos a verdade. Num dia quando temos tanta informação, né, num tempo, numa época, quando temos uma enxurrada, eu diria até mais, uma congestão de informação,
nós precisamos nos lembrar de que Deus quer que dependamos dele para descobrir a verdade. A maioria de vocês aqui não sabe o que eu vou falar agora. Eu tenho saudade do meu 386. Alguns lembram. Computador 386. Depois veio o 486. E aí eu não vou dizer, porque veio tanta coisa depois, até chegar naquilo que vocês conhecem. Mas por que eu tenho saudade do meu computador 386? Lá no finalzinho da década de 70. Porque ele era paciente comigo. Ele nunca trazia uma nova página sem que eu tivesse olhado bem e lido bem aquela página que ele havia enchido. Ele era lento. Ele me dava tempo para pensar. Que saudade daquele computador. Qual é a dinâmica hoje? Informação, 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 informação. E eu sei que até os nerds, quiçá os hackers, de vez em quando também ficam esgotados. Por quê? Porque nós somos obrigados, muitas vezes, a não refletir e pensar sobre aquilo que está diante dos nossos olhos ou está atingindo as nossas sensações. Não é que o cristão não vá lidar com esta enxurrada de informação. O que o cristão vai fazer? O cristão vai ser seletivo. Essa é a diferença. E para sermos seletivos, quando temos muita oferta, qual é o instrumento? É sermos hábeis para discernirmos a verdade. As aparências não enganam quando o engano aparece. Vocês já viram esse dito aí, as aparências enganam? Então leva esse outro dito. As aparências não enganam quando o engano aparece. Vamos repetir? As aparências não enganam quando o engano aparece. Isso quer dizer o seguinte: se nós treinarmos a nossa mente para descobrirmos o engano, nós não seremos enganados pelas aparências. Então, se nos exercitamos na verdade, ganhamos domínio sobre aquilo que queremos de fato que, conforme diz o apóstolo Paulo lá, habite, ocupe o nosso pensamento. E criamos então uma reserva de verdade. Porque lembrem a afirmação que fizemos, fomos criados para o conhecimento e para a prática da verdade. E criando uma reserva de verdade, nós temos condições de não só sobreviver, mas de viver com alta qualidade neste mundo. Porque estamos buscando, estamos pensando, estamos desejando as coisas que são de cima. Não para simplesmente vivermos na eternidade. Paulo estava escrevendo para pessoas que ainda estavam aqui, ele estava escrevendo para a igreja, para botarmos esses valores em funcionamento, na realidade. Porque a eternidade é maior do que a história. Vou repetir isso. A eternidade é maior do que a história. E sabem por que a história vai acabar? Quantos creem que a história vai acabar? Todos nós cremos que a história vai acabar. A Bíblia diz que a história vai acabar. Sabem por que a história vai acabar? Porque a história não suporta o tamanho da eternidade. Então, quanto mais nós nos enchermos de eternidade, quanto mais plenos formos desses valores da eternidade, mais rupturas nós vamos criando na história. A história não tem fôlego para aguentar a eternidade.
E a Bíblia diz que em Cristo nós somos o quê? Eternos. Nós já temos a vida eterna. Vai haver um esgotamento da história. Então se engana quem quer viver plenitude de vida na história. Ela não aguenta a vida que já temos. Amém? Não aguenta a vida que já temos. Como é que você tem usado a verdade no seu culto a Deus, na sua adoração a Deus, no seu relacionamento com Deus, na sua devoção? Orar a partir das Escrituras é um recurso bom. Cantar a partir das Escrituras é fundamental. Pensar a respeito de Deus a partir da verdade de Deus é essencial. Falar sobre Deus a partir da verdade de Deus e não a partir das opiniões que alguns têm sobre Deus é fundamental. A verdade é fundamental. Como é que temos usado da verdade nos nossos relacionamentos? Existem tantas teses e tantas teorias e tantas ideias por aí a respeito de como devemos nos relacionar, mas existe uma verdade absoluta de como Deus quer que nós nos relacionemos? E como é que assumimos então esta verdade, conhecemos essa verdade e praticamos esta verdade em termos das nossas relações? Casa, porque é lá que geralmente todo ser humano começa as suas relações horizontais. E depois nós vamos estendendo. E eu acho que todos nós já descobrimos que, dependendo do padrão dos relacionamentos em casa, muitas vezes nós estendemos esse padrão para as nossas outras relações. Então valorizemos as nossas relações familiares, valorizemos as nossas relações entre os parentes, valorizemos as nossas relações como corpo de Cristo na igreja, para então atribuirmos valor aos demais relacionamentos. Prezemos, confiemos e usemos a verdade de Deus para esse nível de relação. Como é que você tem colocado a verdade de Deus, os valores, os absolutos eternos, naquilo que você faz? Na maneira como faz. Eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre isso. Na seriedade com que faz. No empenho com que faz. Na dedicação com que faz. Deus tem absolutos para orientar também esta área da nossa vida. Buscar a verdade é afastar tudo aquilo que a ameaça. Vamos repetir? Buscar a verdade é afastar tudo aquilo que a ameaça. Mais uma vez, buscar a verdade é afastar tudo aquilo que a ameaça. O que, por exemplo, pode ameaçar a verdade? Hein? A mentira? Essencialmente. Falta de confiança. Desrespeito à verdade. Então nós precisamos todos os dias, quem sabe, de vez em quando dar uma olhada na nossa vida e perceber o que está ameaçando a verdade. Né? O que está colocando em risco a verdade? O que podemos identificar como algo que compromete a verdade? E precisamos, como gente inteligente, sábia, então tomar uma decisão de jogar para longe aquilo que ameaça a verdade. Aquilo que pode comprometer o aproveitamento da verdade.
Faça da verdade um sonho de consumo. Faça da verdade um sonho de consumo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é fácil identificarmos nas nossas vidas mentiras que se tornam sonho de consumo. Sim? Sem dúvida. Também vocês não lembram mais disso. A maioria de vocês já é uma geração bem-aventurada, onde não se pode mais fazer propaganda, por exemplo, de cigarro na televisão. Né? Mas alguns poucos nesse ambiente talvez lembrem. Hollywood é o sucesso. Hollywood era o cigarro das estrelas. Era sucesso? Não era mesmo. Né? Não era mesmo. Hollywood era sinônimo de câncer, mas não diziam isso. Era o sinônimo de empobrecimento para muita gente. Era o sinônimo de tanta coisa. Era mentira, mas era mentira colorida. Era mentira glamurosa. E vocês teriam tantas outras propagandas mentirosas que estão por aí para citar para mim que são contemporâneos. Mas nós precisamos, de novo, ser seletivos e nós precisamos tomar decisões inteligentes. Nós queremos a verdade como sonho de consumo. Mais verdade, mais verdade, mais verdade. Nós queremos nos encher de verdade. Nós queremos nos saturar de verdade em lugar de nos saturarmos de mentira e de engano. É uma decisão que eu e você precisamos tomar. Ouço cada vez com mais frequência, em várias áreas, especialmente da arte, nos nossos dias. Vamos produzir e dar aquilo que o povo quer. Então, nós cristãos precisamos dizer, há coisas que nós não queremos. Não produzam isso. E se produzirem, nós não vamos consumir. Vocês perdem esse mercado. Nós precisamos tomar esse tipo de decisão. Ou seja, nós queremos aquilo que é verdadeiro. E com isso, precisamos treinar as nossas mentes, precisamos treinar os nossos corações para o garimpo da verdade. Como é que todos os dias descobrimos pérolas de verdade? E vejam, a verdade não está simplesmente pregada nas igrejas. A verdade em tantos lugares e tantas instâncias da nossa vida. O que precisamos é afinar, aguçar o nosso olho, o nosso olhar para descobrirmos, para garimpar esta verdade. Foi bom ouvir o pastor Piragim falando sobre sempre há um jeito para a gente quando dependemos da graça. Isso sempre me anima. Sabem por quê? Porque todos os dias, quando eu acordo e penso um pouquinho a respeito de mim mesmo, eu descubro que ainda preciso melhorar. Hoje de manhã aconteceu de novo. Hoje de manhã aconteceu de novo. Eu descubro que ainda preciso melhorar. Eu não sei se com vocês é assim. Mas graças a Deus, porque também o Senhor diz, vamos em frente, Jair. Eu estou te melhorando. Vamos tentar de novo? Vamos recomeçar? Naquela determinada área, não vamos desistir? Porque Ele é a verdade. E eu dependo da verdade para viver. Nós dependemos da verdade para viver. Então, em Deus, em Cristo, nós temos esta maturidade necessária
Mas em Cristo nós temos, sobretudo, a maturidade disponível. Em Cristo nós temos a maturidade possível. Lembra? O projeto é que nos tornemos plenamente humanos. E agora sim nós podemos dizer: eu quero ser a cada dia mais humano. Vamos dizer? Eu quero ser a cada dia mais humano. Mais uma vez, eu quero ser a cada dia mais humano. Deus não nos chamou para sermos deusinhos, Deus nos chamou para sermos plenos de humanidade em Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Aqueles que cremos, já experimentamos a nova vida, a ressurreição. Porque quando Cristo foi erguido lá do túmulo, lá estavam sendo erguidos também como garantia daquelas primícias todos aqueles que nele creem. Amém? Cremos nisso? Isso me traz a seguinte convicção: nós estamos nos tornando em Cristo aquilo que em Cristo nós já somos. Então, segundo a promessa de Deus, é só uma questão de tempo. Ele vai continuar trabalhando com a gente, por causa de sua misericórdia. Não pense na verdade como um bem provisório. A verdade é um bem eterno. Ele é tão eterno que todos nós estamos aqui, porque Deus sustentou através de gerações a sua verdade. Ele usou pessoas que vieram antes de nós para crerem nessa verdade, não somente crerem nessa verdade, praticarem essa verdade e transmitirem essa verdade até chegarem até nós. Eu e você temos uma responsabilidade. Eu um pouco mais velho ou menos novo, vocês em geral um pouco mais novos, vocês têm também essa responsabilidade de continuar sustentando esta verdade nos seus corações e transmitindo esta verdade. Que no dia de hoje cultuemos com verdade. Que no dia de hoje nos relacionemos com verdade. Que no dia de hoje sirvamos com verdade. Que Deus nos abençoe.